Olá, que bom ter você novamente aqui no nosso canal para mais uma meditação matinal, para mais um devocional da Palavra do Senhor. Eu continuo fazendo leitura aqui dessa Bíblia da editora Paulinas, uma Bíblia católica, porque eu acho que a forma como ela foi traduzida, ela está num português muito claro e muito acessível, fácil de compreensão. E a palavra do Senhor ela tem que ser fácil de entendimento para que nós possamos ouvir a palavra e ter conhecimento das verdades do Senhor. E eu quero ler novamente um salmo aqui com vocês, o salmo de número 54. Da Bíblia, o Salmo de número 54, o Salmo de Davi. Mas antes de eu ler esse Salmo, eu gostaria de meditar e perguntar para você: quantas bênçãos você já pediu para Deus? E por quanto tempo você pediu? Eu fico pensando que muitas vezes nós queremos as coisas e fazemos as nossas petições ao Senhor. E desejamos muitas coisas, mas temos preguiça de orar, porque orar é esforço. Orar não é fácil, não. Tem pessoas que dizem assim: você ora assim, você fala com Deus. Beleza, é falar com Deus. Mas oração é insistência. Eu sei que alguém vai dizer, mas não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Sim, não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, mas é pelo muito falar que alguém poderá saber o quanto eu desejo aquilo. Para ilustrar essa minha fala, quando eu era criança, muitos anos atrás, eu estou com 58 anos, eu desejava ter uma bicicleta, se chamava Monaretta. Não sei se ainda existe Monaretta. Era a bicicleta Monaretta, era a bicicleta top da época. E eu desejava muito ter essa bicicleta. E o meu pai levantava às 6 horas da manhã para ir trabalhar. E eu me levantava lá pelas 7, 7h30 para ir para a escola. E eu me levantava cedo, antes do meu horário. E o meu pai ia se lavar, não tinha água encanada na época, era uma bacia. Meu pai ia se lavar naquela bacia, lavar o rosto, fazer sua higiene. E eu já ficava do lado do pai, dizendo para o pai as vantagens que eu teria em ter uma bicicleta Monaretta. A minha escola era muito longe, ficava aproximadamente uns 5, 6 quilômetros da minha casa e eu tinha que ir a pé. E precisava levantar cedo. Então eu contava para o pai os benefícios. Ao meio-dia, meu pai vinha para almoçar. E eu chegava lá pela 1h da tarde, 1h30 da escola. E eu chegava, tinha que esquentar a comida para comer. E eu me sentava ao lado do pai, que às vezes estava cochilando, tentando dormir, descansar um pouco para voltar ao trabalho. Meu pai era pedreiro, servente de pedreiro, foi pedreiro, construtor civil. E eu ia lá e cutucava o pai e contava novamente os benefícios de eu ter a bicicleta Monaretta. E quando meu pai chegava à noite, cansado do serviço, eu corria com uma bacia de água para o pai lavar os pés, numa água quente, amornada. E ali, enquanto eu lavava os pés do pai, muitas vezes, eu ficava ali conversando com ele, falando como seria importante eu ter uma bicicleta Monaretta. E tal foi a minha insistência dia após dia. Um dia eu ganhei a bicicleta Monaretta, era uma bicicleta vermelha Monaretta, comprada de segunda mão. E não sei se a minha irmã, minha mãe, que vai de repente escutar esse vídeo, vai lembrar, eu ganhei aquela bicicleta Monaretta e eu podia ir para a escola, então, todo feliz, todo faceiro. Mas eu quero refletir com você da seguinte forma, assim: será que se eu tivesse falado só uma vez para o pai, ô pai, que tal me dar uma bicicleta Monaretta, e saísse correndo para a rua e nunca mais tocasse no assunto,
Hoje eu estaria com 58 anos de idade, eu não teria o testemunho para te dar e dizer que a insistência e a perseverança numa coisa abre as portas do céu e você consegue conquistar coisas inimagináveis na tua vida. E Davi sabia disso, e eu era criança e eu nem sabia desse segredo que estava por trás da vida de Davi. Aqui no Salmo 55, Davi diz: ouve, ó Senhor, a minha oração, não vos furteis a minha súplica, não te escondas da minha súplica, não tape teus ouvidos para a minha súplica, ouve, ó Deus, a minha oração e não te esconde do meu grito, do meu clamor. Davi falava com Deus como eu falava com meu pai. Era uma intimidade muito grande, uma interação pessoal muito forte. E diz aqui no verso 17: quanto a mim, clamo ao Senhor e o Senhor me livrará. Davi sabia que ele tinha que pedir, era para Deus, não adiantava pedir para o seu exército. Davi não adiantava pedir para o tesoureiro do seu palácio real. Davi não poderia confiar no ourives, que fabricava ouros e joias preciosas. Davi sabia que não podia confiar na medicina da época, nem nos profetas, nem ninguém. Davi sabia que se alguém poderia responder a sua oração, responder a petição, era somente um, era Deus, somente Deus podia. E Davi diz agora, o segredo do Salmo 55, verso 18, diz: pela tarde, pela manhã e ao meio-dia, levanto-me e suspiro, porque eu sei que Ele ouvirá a minha voz. Eu pedia para o meu pai que eu queria aquela monareta de manhã, eu pedia ao meio-dia e eu pedia de tardezinha quando ele voltava do serviço. Porque eu sabia que ele ia me ouvir, porque eu sabia, primeiro, que o meu pai era um pai pessoal e meu pai não era surdo. E eu podia conversar com meu pai e eu sabia que meu pai, alguma coisa ele me dizia. Eu não lembro agora o que ele falava para mim. Se ele dizia, para de me importunar, não vou te dar, espera mais um pouco. Eu não sei o que ele dizia, eu não lembro disso. Eu lembro que eu pedia. Assim era Davi com Deus. Diz aqui, pela tarde, pela manhã e ao meio-dia levanto-me e suspiro, ou seja, levanto-me e fico ali suspirando e ponderando com Deus e dizendo, Deus, como é bom, como seria bom se tu me desse isso ou aquilo. Não sei o que Davi estava querendo. E Davi diz, Ele ouvirá a minha voz. Porque Davi sabia que Deus era um Deus presente, era um Deus onisciente, era um Deus que sabia o que Ele queria. E eu quero dizer para você, se você está pedindo alguma coisa para Deus, quantas vezes você pede para Deus? Uma vez por mês? Uma vez por semana? Uma vez por dia? Eu estou numa campanha de oração e eu oro às 8 da manhã, eu oro ao meio-dia, eu oro às 6 da tarde e eu me levanto. Eu não oro deitado, eu me levanto às 3 horas da manhã, porque eu tenho uma aliança com Deus, eu estou pedindo uma coisa para Deus e é só Deus que pode me dar. E o que Deus tem para me dar, eu tenho que pedir, ou Deus se enjoa de mim e diz, basta, chega, não me fale mais isso, ou Deus vai me atender o meu pedido. E quando Deus me atender o meu pedido, eu darei o meu testemunho aqui, falarei novamente sobre esse texto e falarei para vocês o que Deus fez na minha vida. Mas eu quero dizer para você, que você tem que pedir com insistência, assim como um filho pede para o seu pai com insistência quando ele quer alguma coisa. Com você nunca foi assim? Quem sabe no teu passado, te recorda agora. Espírito Santo do Senhor, faça ela se recordar, faça ele se recordar agora da sua infância. Quando você queria uma coisa, você ficava pedindo para sua mãe. Quem sabe você até levou um castigo de tanta insistência por aquilo. Saiba que eu conquistei aquela monareta que eu queria, aquela bicicleta, pela minha insistência, perseverança.
E o Espírito Santo falou ao meu coração que se eu tiver essa mesma persistência com Deus, se eu tiver essa mesma perseverança com Deus, Deus não tardará, Deus se levantará e Deus me dará o meu socorro e Deus ouvirá a minha oração e Deus vai me abençoar. É essa mensagem que eu quero deixar para você. Não tenha preguiça, te levanta e vai orar, vai buscar a Deus, vai clamar ao Senhor. Confia no Senhor. O teu choro até pode durar uma noite, mas a Bíblia diz que a alegria virá ao amanhecer. Confia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Existem centenas de promessas de Deus para a tua vida e para a minha. Mas nós temos que ter perseverança na oração e pedir a Deus como aquela mulher que incessantemente ia na casa do juiz que julgava a sua causa e pedia incessantemente, até que um dia o juiz diz: eu vou atender essa mulher para ela parar de me incomodar. É assim que Deus tem que dizer para os anjos lá no céu. Os anjos têm que chegar na presença de Deus e dizer: Deus, aquele homem não para de pedir, e é de madrugada, é de manhã, é o tempo inteiro. E Deus vai dizer para eles: atenda ao pedido dele, porque já não dá mais. É isso que Deus tem que fazer com você. Importune Deus, importune o Espírito Santo e peça sem medo, peça sem receio, peça com poder, com força, com autoridade. Seja audaz, intrépido e vai à luta, busca a tua bênção. Vamos orar. Espírito Santo do Senhor, repreende agora em nome de Jesus esse espírito de preguiça, esse espírito de canseira espiritual que faz esse homem, essa mulher parar de orar. Ele não quer orar, ele tem preguiça, ele está cansado, mas em nome de Jesus eu repreendo esse espírito da preguiça, esse espírito da canseira espiritual, eu te repreendo dessa vida em nome de Jesus. Senhor, abençoa essa família, abençoa essa casa, Senhor, e conceda a ele o desejo do seu coração, que ele tenha força para te pedir, Senhor. Estenda tuas mãos sobre essa família e abençoa em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.